Bom dia, bom dia, bom dia para você. Seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso cafezão com Yeshua. Ó, o Pedro aí, bom dia, meu irmão. Que bom que você tá de volta, hein? Paz e fogo, aleluia, aleluia. Ana, bom dia. Vamos chegando, meu povo. Vamos chegando e já compartilhando esta live. Chama aí os amigos, as amigas. Chama para vir participar com a gente da nossa Lectio Divina, desse momento poderoso com a palavra de Deus. Bom dia, Evanete. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos chegando. Prepara seu café, seu chá, seu leite, seu suco, sua água. Não sei o que você gosta de tomar. Pega a sua Bíblia. Inclusive, vou pegar a minha Bíblia ali que eu esqueci. Mas enquanto eu vou buscar a Bíblia, eu quero te convidar a compartilhar essa live. Você tem 3 maneiras de compartilhar essa live. Primeira maneira é você marcando o arroba do seu amigo aqui no comentário. Escreve na frente do arroba dele. Vem pro Café com Jesus, vem pra live, vem que só falta você, vem ler a Bíblia comigo, enfim. Seja criativo aí, marca aqui nos comentários o arroba do seu amigo, da sua amiga e chama ele para participar aqui. Você pode compartilhar essa live através deste aviãozinho aqui. Você pode clicar nesse aviãozinho e selecionar as pessoas que você quer enviar essa live. Olha a Ingrid aí, bom dia. E você pode pegar o link que está lá no nosso grupo do Café com Jesus e compartilhar o link nos seus grupos do WhatsApp. Tá bom? Então pega o link lá também e compartilha nos grupos do WhatsApp. Então enquanto você vai compartilhando a sua live aí, eu vou pegar a minha Bíblia aqui ao lado, tá bom? One minutes. Tiagão, bom dia, meu amado. Pronto, já compartilhou a live, sim ou não? Quem compartilhou a live aí, manda um foguinho aqui nos comentários pra eu ter certeza que você já compartilhou essa live aí. Pelo menos com uma pessoa. Olha aí a fatia, como comprometido, começando o dia do meu aniversário aqui junto com vocês. Meus parabéns, Fatinha. Feliz aniversário, que Deus te abençoe infinitamente, mais e mais, que você seja muito, muito, muito feliz. Que Deus abençoe imensamente sua vida, sua casa, sua família, as pessoas que estão ao seu redor. Que seja um dia incrível, que Deus abençoe demais. Tamo junto, viu? Muito feliz por você estar aqui conosco mais um dia. Graças a Deus, Deus está operando poderosamente na sua vida, eu não tenho dúvida. Bora, galera, bora compartilhar a live aí. Poucas pessoas compartilharam a live, hein? Compartilha aí. Chama os amigos, Compartilha aí com os amigos. Se você já compartilhou a live, manda um foguinho aqui nos comentários. Convida aí geral
para o nosso momento. Vamos lá. Bora. Então, show. Vamos iniciar então. Amém, meu irmão. Tamo junto demais. Cê é doido. Olha a Kate aí. Bom dia, Kate. Que bom que você está de volta. Muito bom, muito bom. Isso, galera. Compartilha, muito bom. Então vamos lá. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Feche seus olhos por um instante, respira fundo. Senhor Jesus, já quero te louvar, te agradecer, te bendizer por essa hora, por essa oportunidade, por esse momento com o Senhor, com a sua palavra, na sua presença, porque eu creio, nós cremos, que onde dois ou mais estão reunidos, o Senhor está no meio de nós. E nós acreditamos, Senhor, que o Senhor está aqui, o Senhor está no meio de nós, o Senhor está aqui nessa hora, nesse momento, nessa live, nesse café com Jesus, com o Senhor. Nós cremos, Senhor. E nós somos gratos por isso. Obrigado por todos os dias o Senhor nos proporcionar um momento como esse. Muito obrigado, Jesus, por essa hora, por esse encontro com o Senhor. Um encontro contigo que nós temos a oportunidade de todos os dias estarmos na tua presença. Muito obrigado, Jesus, por nos proporcionar isso. A ti a honra, a glória, o louvor, a adoração, hoje e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Obrigado, Jesus. Glórias a ti, Pai, por envio do teu Filho Jesus para nos ensinar, nos corrigir, nos amar, nos mostrar. Muito obrigado, Senhor. Pedimos a ti o teu Santo Espírito. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre nós nessa hora. Vem, Espírito Santo de Deus, agora sobre a nossa mente, sobre o nosso intelecto, sobre o nosso coração, nossa alma. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Vem sobre nós essa hora, nós desejamos a ti. Nós queremos mais e mais de ti. Vem. Vem, Espírito Santo. Shiriaralabacanta barabasubrelebanda baralabas. Shiriaralabacanta rarabaralabaserelelele baralabaralabaralabas. Vem, Espírito Santo. Tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo no meio de nós, Espírito Santo. Glórias a ti, bendito seja o teu santo nome. Amém. Aleluia. Amém. Amém, 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 amém. Glória a Deus. Pegue a sua Bíblia então. Gênesis capítulo 2, versículo de 18 a 25.
Nós então vamos encerrar a leitura aqui do paraíso, que nós iniciamos ontem. Para quem não esteve aqui ontem conosco, convido você a assistir. Ainda nós não subimos para o YouTube. Ontem foi corrido aqui, acabamos que não subimos, mas subiremos hoje a de ontem e a de hoje. Então vamos lá, Gênesis 2, 18 a 25. O Senhor Deus disse, olha só que interessante, no capítulo 1 de Gênesis, Deus falou que tudo que ele fez era muito bom. Agora ele começa o versículo 18 dizendo que não é bom. O que não é bom para Deus e para nós? Que o homem esteja só. O homem estava só. Ele criou somente o homem, criou uma espécie, uma única espécie de cada animal, enfim. Então ele diz que não é bom que o homem esteja só. Isso quer dizer o que para mim e para você? Que eu e você nascemos para viver em grupo, em comunidade. Olha só que interessante, né, que o Frei Gilson disse. A nossa cidade, ela é dividida em bairros. O nosso estado são divididos em cidades. O nosso país são divididos em estados. Ou seja, em grupos. Grupos grandes, grupos médios, grupos menores, grupos maiores. O ser humano nasceu para viver com gente. O ser humano nasceu para viver com gente. O ser humano não nasceu para viver sozinho. Viver sozinho te leva para um buraco sem fundo, uma depressão, um vale. Nós nascemos para viver com outros seres humanos. Então não é bom que o ser humano viva só. Não é bom que nenhum ser humano viva só. Tá bom? Não é bom. Não é bom. Vou dar-lhe uma auxiliar que lhe seja adequada. Tendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais dos campos e todas as aves do céu, levou-os ao homem, para ver como ele os havia de chamar. E todo o nome que o homem pôs aos animais vivos, esse é o verdadeiro nome. O homem pôs nomes a todos os animais. Olha que interessante que foi o homem, a nossa natureza humana, o nosso pai humano, que colocou o nome nos animais, nas criaturas criadas por Deus. Não foi Deus, foi o homem. Foi o homem que escolheu. Todos os animais, todas as aves, todos os animais do campo, mas não se achava para ele uma auxiliar que fosse adequada, porque não existia outro ser humano, só existia ele. As outras criaturas eram animais, aves, árvores. Não havia outro ser humano. Então o Senhor Deus mandou ao homem um profundo sono. E enquanto ele dormia, tomou-lhe uma costela e fechou com carne o seu lugar. E da costela que tinha tomado do homem, o Senhor fez uma mulher e levou-a para junto do homem.
Deus adormece o homem, retira do homem uma costela, fecha com carne, com pele, e cria a mulher. Cria a mulher. Por isso, o homem deixa o seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher. Isso aqui já é um princípio, tá? Uma auxiliar adequada, né? É interessante a gente frisar essa palavra, né, capitã? Adequada. Ó, o homem, isso aqui é um princípio. O homem deixa o seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher, e já não são mais que um só carne. O homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. Palavra do Senhor, graças a Deus. O homem deixa o seu pai e sua mãe, é um ensinamento aqui, é um princípio eterno de Deus para nós. O homem deixa seu pai e sua mãe e se une à sua mulher, e já não são mais não são seres individuais, os dois se tornam uma só carne. Ou seja, o casamento, o matrimônio, a família é criação, é vontade de Deus. Foi Deus que formou, foi Deus que criou, foi Deus que inventou o casamento, o matrimônio, a família, porque não é bom o homem viver só. Aí de repente você me pergunta: Vinícius, mas e os padres? E os religiosos? As freiras, os freis, os celibatários? Onde que eles entram nisso? Vou te explicar aonde que eles entram aqui. Porque aqui ele está falando sobre casamento, né? O matrimônio, sobre o homem deixar seu pai e sua mãe e se unir à sua mulher. Então ele mesmo vai criar a sua família. A partir do momento que o homem e a mulher saem da casa dos pais, eles formam uma nova família. Uma nova família. Os pais se tornam parentes daqueles dois. A sua família se torna aquela que você vai começar ali com sua esposa ou com seu esposo. E isso aqui na nossa geração, tem muita gente que não corta o cordão umbilical. Fica preso aos pais. Tem gente que mora até mesmo no mesmo terreno, às vezes até na mesma casa que os pais. Aonde está escrito isso na Bíblia, que essa é a vontade de Deus? Tem que cortar, desapegar. Você não é mais um menino, não é mais uma menina. Você se torna um homem, uma mulher. E você tem a missão de começar uma nova família. E para começar uma nova família precisa-se de maturidade. Precisa ter maturidade, responsabilidade. Mas o homem e a mulher querem continuar menino e menina para sempre. Vai continuar, né, mamando na teta da vaquinha lá o tempo inteiro. Nunca vai sabe? Mas não foi isso que Deus disse. Deus disse que o homem, a partir do momento que ele se une à mulher, ele sai da sua casa. Ele sai da sua casa e vai começar uma nova família. E
para isso precisa-se de muita maturidade, rompimento com esse cordão umbilical, com essa mimação, sabe? Quanta gente mimada a gente tem visto nesses tempos, né? E para você deixar de ser mimado, você precisa cortar o cordão. Você precisa ir, você precisa se arriscar, você precisa acreditar que Deus está contigo e que Deus está te enviando. Deus mandou, é um convite, mas ao mesmo tempo é uma ordem para aqueles que são filhos, aqueles que são cristãos. Vai, pega a sua mulher e vai, comece a sua família em outro lugar, não é no mesmo lugar que estão seus pais. Pode ser na mesma cidade, né? Mas não na mesma casa, no mesmo terreno. Cadê a privacidade? Como que você vai começar a construir uma nova família? Aí você vai acabar sendo uma cópia, querendo fazer uma cópia dos seus pais. Não vai dar certo. Porque você é você, seu pai é o seu pai, sua mãe é sua mãe. Cada um é cada um, né, meus lindos? Ó, a palavra lá que a Capitã Manu frisou. O homem pôs nomes a todos os animais, a todas as aves do céu e a todos os animais do campo, mas não se achava para ele uma auxiliar que lhe fosse adequada. Mulher, você, mulher, tem o papel de mulher de ser auxiliadora, companheira do homem. Não quer dizer a palavra que o homem é melhor que a mulher, não é isso. Mas o papel da mulher é ser auxiliadora do homem, é ser companheira do homem, estar ao lado do homem, não abaixo do homem. O homem é a cabeça, mas a mulher é o corpo. Então não tem cabeça, não tem corpo sem cabeça, não tem cabeça sem corpo. Tá? Então, o homem precisa-se de um auxiliar. Eu tava falando do padre, né? Acabei mudando o assunto. O padre, as freiras, os freis, os celibatários, eles não estão só. Eles tomam uma decisão na vida de ficar somente com Jesus. Só com Jesus. Eles não dividem a vida deles pessoal com ninguém, com nenhum outro ser humano. É eles e Jesus. Porém, entretanto, todavia, eles vivem em comunidade. Os padres vivem com os outros padres, os celibatários vivem com outros celibatários, os freis com os freis, as freiras com... Então, eles nunca estão só. Mas boa parte da vida deles, eles escolheram e se dedicaram somente a Deus. Mas eles nunca estão só. Eles sempre estão em grupos, eles sempre estão em comunidade, eles sempre estão com outros irmãos. Então eles também não vivem só, tá? Não vivem só. Até mesmo quem tem o chamado à vida celibatária não vive só. Muito pelo contrário, né? Eles vivem cheio de pessoas. Eles não se relacionam com ninguém, mas eles se tornam pais e mães espirituais de uma grande multidão. Uma grande multidão. Porque eles são disponíveis 24 horas para o Senhor. Eles dedicam a vida deles inteira somente para Deus. Por isso que eu digo que quem tem esse chamado é muito lindo. E por isso que eu digo que quando você for procurar um diretor espiritual, busque um diretor espiritual que seja um padre de preferência. Se não for um padre, pode ser uma freira, um frei, um irmão celibatário. Isso é muito bom, porque eles vivem só para o Senhor.
Porque a direção espiritual é um direcionamento espiritual. Não é um direcionamento para o seu relacionamento. Agora, se você quiser uma direção para o seu relacionamento, você busca um casal. Busca alguém que é casado, né? Mas uma direção espiritual, se você quer dar uma guinada na sua vida espiritual, procure alguém que é celibatário, que vive só para Deus. O meu arroba é Vinão Colo de Deus. A Prod vai colocar aí nos comentários, Vinão Colo de Deus. E no finalzinho dessa leitura, diz assim, ó, no versículo 25. O homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. Olha só, o homem e a mulher estavam nus. O que é uma irmã celibatária? Então tá, antes de falar do versículo 25, vou explicar o que é celibatário, né? Tava falando aqui, é verdade, tem pessoas que não sabem o que é celibatário. Celibatário são pessoas que, vamos dizer assim, renunciam o estado matrimonial. São pessoas que não se relacionam, pessoas que não se casam. São pessoas que se dedicam o tempo todo somente para o Senhor, somente para Jesus. São pessoas que dedicam a sua vida inteira só para Jesus. Não se relacionam, não divide a sua vida com outra pessoa. Divide a sua vida somente com Deus, só com o reino. Ele vive somente para o reino de Deus. Entende? São pessoas que vivem a abdicação de um relacionamento, de uma vida sexual, de um matrimônio, de um casamento. Entende? Entendeu? Maravilha. Por isso que eu falei, padres, religiosos, religiosas, freiras, tem celibatários, leigos celibatários, como a Yasmin colocou aqui, ó, o Luiz Black, a Thay, a Jaque, o Basílio, são irmãos da minha comunidade, né, da Colo de Deus, que vivem o celibato. Exatamente. Eles vivem o celibato, eles são jovens que têm um chamado, é um chamado, tá? Não é uma fuga, não é fuga, é uma vocação, é vocação, é um chamado, eu tenho chamado a vida matrimonial, eu me casei, tenho 4 filhos, o meu chamado é matrimônio, mas o chamado dos meus irmãos é celibato. Não é porque eles não encontrou ninguém para casar, não é sobre isso. É sobre um chamado, é sobre uma vocação. É sobre uma entrega total. Deus chamou tal pessoa para viver só para Ele, ponto final, entendeu? E aí essa pessoa renuncia a um relacionamento por amor a Jesus. Basílio também, é um dos primeiros, inclusive. Inclusive, ele é um dos responsáveis da vida celibatária aqui na Colo de Deus. A igreja é maravilhosa, A Érica aí, minha irmã de comunidade, casada, tem 2 filhos. A igreja é linda, gente. A igreja é linda, ela é rica. Ela é rica de beleza espiritual, rica de beleza intelectual. Ela é completa, né, meus amados? Não tem... É a coisa mais linda. Fechou? Perfeito. Então, versículo 25. O homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. Olha só que interessante. O homem e a mulher estavam nus. Popular claro. Eles estavam pelados. E eles não se envergonhavam um do outro. Eles não se envergonhavam um do outro. Olha só que interessante. Eles estavam nus, pelados e não se envergonhavam. Por que eles não se envergonhavam? Se fosse hoje, o que isso aconteceria?
duas pessoas pelada. Hoje, o que você acha que vai acontecer? Se fosse hoje, o que aconteceria? Você acha que eles ficariam envergonhados ou aconteceria algo? Né? Não precisamos entrar em detalhes aqui, porque é um horário que não nos permite, né? Mas, né, nem precisa falar, né? Como disse a palavra ontem, para um bom entendedor, meia palavra basta. Acho que você já entendeu o que acontece com uma mulher nus. Um crime. Crime não, né? Também não é assim, né? Mas acontece algo, né? Óbvio. É uma coisa óbvia. Porém, aqui no versículo 25, tá? Um capítulo antes da culpa. Até o versículo 25 do capítulo 2 de Gênesis, não existia pecado. Não existia culpa. Não existia malícia. Não existia pornografia. Não existia nudes. Não era nudes para eles. No versículo 25. Não era nudes. Eles estavam do jeito que eles vieram ao mundo. Sem malícia nenhuma. Para eles, beleza. Eu sou homem, eu tenho um jeito. Eu sou mulher, tenho um outro jeito. E tá tudo bem. Não gerou nada. Não gerou nada, por quê? Porque eles não tinham conhecimento. Porque eles não haviam ainda tocado, não sabiam o que era o que. Eles estavam em construção, estavam sendo criados. Só que aqui no versículo 25 não existe atração sexual, relação sexual, pornografia, masturbação. Não existe. Você já pensou viver num mundo que não existe isso? Não existe traição, não existe fornicação, não existe pecado, não existe adultério, não existe malícia, não existe, sabe? Não existe malícia, não existe maldade aqui no versículo 25, por isso eles se envergonham. Eles ficam envergonhados um do outro, mas uai, que é isso que está acontecendo? Porque não existia pecado, não existia maldade, não existia malícia. Puros de corpo, alma, coração, eles eram purinhos. Eles eram do jeito que Deus criou. E é aqui que tem um mistério. Aqui está o mistério da fé e do nosso entendimento. Nós precisamos entender isso. Porque a nossa essência, a essência da criação de Deus, quando Deus pensou em mim, pensou em você, nós éramos puros, santos, irrepreensíveis, imaculados, sem pecado, sem mancha, sem maldade, sem malícia, sem um monte de coisa. Nós éramos puro, 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 puro. Éramos não, somos. A nossa essência é, mas a nossa natureza humana, a partir do momento, a partir do capítulo 3, que nós veremos amanhã, perde-se a pureza. A partir do momento que perde-se a pureza, desencadeia um monte de pecado, um monte de coisa errada, um monte de traição, prostituição, fornicação, enfim, pornografia, vícios, malícias e etc. Como seria bom se nós parássemos no capítulo 2 de Gênesis, né? Só que, meus amados, eu preciso te dizer que a promessa de Deus para mim e para você é o capítulo 2 de Gênesis, o paraíso. A promessa de Deus para mim e para você é o paraíso. É o paraíso, onde não tem maldade, não tem malícia, não tem pecado, não tem nada de errado, não tem depressão, não tem enfermidade, não tem nada, não tem impureza, não tem nada, meus amados.
é maravilhoso, é o paraíso, é o jardim do Éden, é o céu. Não existe impureza, não existe nada de errado. E essa é a promessa de Deus para mim e para você. A promessa de Deus se chama vida eterna. Ele nos criou para o céu, para o paraíso, para a pureza. Ele nos criou seres imortais. Lembra que nós falávamos antes de ontem que Deus soprou vida sobre nós e depois Ele soprou o quê? O teu espírito sobre nós para renovar, para nos renovar, para nos avivar, para nos corrigir, por causa que o pecado original depois ele nos corrompe. Você percebeu que o que nos corrompe é o pecado? Se você tem uma mente poluída, se você tem um coração cheio de malícia, de desejos, de prazeres, é por conta disso. É claro que, como a palavra está dizendo, o casamento é de Deus, o matrimônio é de Deus, a relação sexual é de Deus. Mas para acontecer quando? No casamento. Só a partir da bênção de Deus. Olha a Tamires aí, ó. Tamires Queiroz EC. Ela estará aqui amanhã com vocês, ó. Já comecem a seguir ela. Tamires Queiroz EC. Nossa consagrada da Colo de Deus estará aqui amanhã com vocês, porque hoje eu vou viajar, hein? Então já segue ela aí, que amanhã ela vai trazer vai trazer a palavra. Inclusive ela vai falar de Gênesis 3 amanhã para vocês. Então se prepare que amanhã ela vai falar sobre o pecado, a culpa do pecado, a culpa original, né? Então pode ter certeza que ela vai explodir a mente de vocês. E olha só, vou repetir. O ato sexual, o sexo, é bênção de Deus dentro do sacramento do matrimônio, dentro do casamento, após a bênção nupcial, onde o padre, a persona Christi, nos abençoa, nos envia, não mais como dois, mas um só. Como diz ali no versículo 24, o homem deixa o seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher, e já não são mais uma só carne. O sexo é uma coisa abençoada dentro do casamento, ponto final. Ela foi confirmação no meu vocacional, olha aí, capitã, e sim, então amanhã ela estará aqui com vocês, vai ser muito, muito especial. Amém, é isso, meus amados, creio que vocês entenderam o finalzinho de Gênesis 2 e amanhã Gênesis 3 com a nossa consagrada Tamires, que estará aqui com vocês partilhando a palavra. Então vamos ao Salmo 127. Salmo 127, versículo de 1 a 5. O Salmo 127, versículo 1 diz assim. Olha o título do Salmo: Bênçãos divinas sobre a família do justo. Lembra que o homem estava procurando uma companheira adequada, uma companheira justa, uma companheira correta, companheira que fosse tanto quanto ele a imagem e semelhança de Deus.
então justa, bênçãos divinas sobre a família do justo, do homem e da mulher adequados, obedientes ao mandamento, ao preceito de Deus. Felizes os que temem o Senhor, os que andam em seus caminhos. Poderás viver, então, do trabalho de tuas mãos. Serás feliz e terás bem-estar. Tua mulher será em teu lar como uma vinha fecunda. Olha aí, além da mulher ser companheira, auxiliadora, ela é fecunda. É ela quem gera. É ela quem dá a vida. A mulher dá a vida. A mulher gera a vida. A mulher é escolhida por Deus para trazer o sonho dele à terra. Uau! A mulher é escolhida. Olha o poder da mulher, né? Deus escolhe uma mulher. E não é uma mulher qualquer. É a mulher, com letra maiúscula. A mulher de Gênesis, Apocalipse. A mulher tem uma posição de alto escalão. E quando ela está posicionada naquilo que ela é chamada, ai papai, esquece. O demônio tem pavor de uma mulher posicionada. Perguntaram da Pri, né, sobre o estado de vida dela. Ela tem o chamado ao estado matrimonial. Mas ainda Deus não deu o varão certo, adequado para ela, né? Mas ela é uma mulher posicionada. É uma mulher posicionada que tem trabalhado muito para o reino de Deus. Mas ela tem o chamado à vida matrimonial. Ela só ainda não está. Igual a Capitã Manu. Capitã Manu tem um chamado à vida matrimonial, mas ainda também não chegou o varão. Mas vai chegar na hora certa, do jeito certo, adequado, no tempo de Deus. Não é no nosso tempo. Que toda vez que a gente faz as coisas do nosso jeito, a gente sabe que dá ruim. Então, como diz a minha esposa, né? É melhor esperar e ter uma linda história para contar do que não esperar e ter feridas para curar. Então, se prepara, sem pressa. Sem pressa. Não apresse. Não apresse. Mulher será em teu lar como uma vinha fecunda. Uma vinha fecunda. Teus filhos em torno da tua mesa serão como brotos de oliveira. Assim será abençoado aquele que teme o Senhor, aquele que ama o Senhor, aquele que tem reverência ao Senhor, aquele que se curva diante do Senhor, aquele que reconhece que Ele é o Senhor, o Salvador, o Príncipe da paz, aquele que teme o Senhor, aquele que ama o Senhor acima de tudo e todos. De Sião te abençoe o Senhor, para que em todos os dias de tua vida gozes da prosperidade de Jerusalém. Ou, olha a frase aí, né? A pressa é a inimiga da perfeição. E existe somente uma coisa perfeita. Exatamente. É melhor esperar e ter uma linda história para contar do que não esperar e ter feridas para curar. Essa é a frase. Olha só. De Sião te abençoe o Senhor, para que em todos os dias de tua vida gozes da prosperidade de Jerusalém. Deus nos promete uma prosperidade de Jerusalém. Jerusalém é a
casa de Deus. Na casa de Deus existe uma prosperidade, uma bênção. Para que nós sejamos prósperos, abençoados, nós precisamos viver o quê? Uma vida adequada. A frase até me arrepiou. É uma frase do Espírito, é uma frase de Deus, é uma frase libertadora. Então assim, se você quer alcançar a prosperidade de Deus para a tua vida, a bênção de Deus para a tua vida, a glória de Deus para a tua vida, você precisa viver uma vida adequada. Uma vida justa. Uma vida segundo Gênesis 1 e 2. Uma vida pura, imaculada. Aí você vai colher. Ontem eu tive uma experiência com o irmão. Ontem eu falei um pouco sobre os psicólogos na live, né? E ontem eu tive um momento com um amigo meu psicólogo. Foi bênção. Foi maravilhoso aquela partilha com ele ali. E ele me falou algo que... Ele era psicólogo, mas a gente falou de tanto da psicologia quanto da parte da área espiritual, né? Porque ele também é um homem de Deus. E ele me falou assim: olha, Vinícius... E tem a ver, né, com essa palavra, agora que eu acabei de fazer o ligamento, né? Quando eu estava vivendo na fornicação, quando eu estava vivendo o sexo fora do casamento, antes de casar com a minha esposa, né, vivemos 2 anos na fornicação, mais 1 ano antes de casar, nós decidimos pelo namoro santo, né, pelo noivado santo. Ele falou que após essa decisão deles de viver o relacionamento santo, deixar de ter a relação sexual antes do casamento, a vida deles começou a prosperar. Ele começou a ter mais pacientes. Ele começou a prosperar no trabalho, na vida espiritual, na vida humana. E eles se casaram. O casamento deles foi maravilhoso, de lindo. Ele me mostrou as fotos ontem. Segundo o rito antigo, uma coisa linda, uma coisa mística. E hoje eles estão colhendo os frutos de uma vida adequada, de uma vida de bênção, de uma vida de fidelidade a Deus. Porque nós católicos sabemos que o sexo antes do casamento não é bênção. E se você viver uma vida de sexualidade antes do casamento, se viver uma vida de masturbação, pornografia, você não vai atrair a bênção. Você não vai atrair a prosperidade de Jerusalém para a tua vida, meu santo. Não vai. Deus não abençoa o pecado. Não tem condição uma coisa dessa, entendeu? Então assim, renuncia a tua carne, renuncia os teus apetites carnais, renuncia por amor a Deus. Quando você não renuncia, você está pecando mortalmente. Mais do que o 6º mandamento da lei de Deus, que é não pecar contra a castidade, você está pecando, você está infringindo o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Quando você não guarda a castidade, quando você não se segura, quando você cai na tentação do pecado, você está desagradando o coração de Deus. Você está deixando de amar a Deus sobre todas as coisas. E aí é pior. São vários pecados que isso acarreta. Todas as vezes que a gente comete um pecado que não agrada a Deus, a gente está deixando de amar a Ele sobre todas as coisas. E aí não vai ter prosperidade, não vai ter bênção. Não vai ter bênção. O segundo também, exatamente, Érica. Muito bem lembrado, o segundo também. Porque você está prejudicando o outro também quando você tem a relação antes do casamento. Porque você está pecando e o outro também. Eu falei ontem, né? Tem casos que eu conheço que o cara já foi casado na igreja, a mulher não. Só que a mulher está cometendo a fornicação e o homem o adultério. Olha que balaio de gato. Olha que balaio de gato. Olha como aqueles 2 seres humanos se tornam
uma refeição. Olha que pesado. Uma refeição pro cão. O cão faz a festa. Vocês estão entendendo, sim ou não? Precisa acelerar. Tem um compromisso aqui. 8 minutos, vamos lá. Vocês estão entendendo? A falta de amor, né? Exatamente, falta de amor. Falta de temor a Deus, como está dizendo no versículo 4. Assim será abençoado aquele que teme o Senhor. Quando não teme, quando não obedece, quando não cumpre o mandamento, quando não cumpre a lei do Senhor, não tem bênção, não é abençoado. Será abençoado aquele que teme o Senhor, aquele que ama o Senhor acima de tudo e todos, aquele que ama o próximo como a si mesmo, aquele que se ama, aquele que se valoriza, aquele que não comete o pecado e não leva o outro a pecar. Falta de confiança, falta de esperar em Deus, falta de paciência, falta de controle, de autocontrole, autodomínio, autoconhecimento. Falta um monte de coisa quando você não segura, quando você não deixa de cair na tentação. Falta muita coisa. Então, se falta, preciso buscar. Preciso correr atrás. Se eu quero ser abençoado, se eu quero ser próspero, eu tenho que me afastar do pecado. Eu tenho que me afastar de lugares e pessoas que vão me levar a pecar. Eu preciso me afastar. Se eu quero, né? Agora, se eu quero, prefiro o pecado, daí é um problema muito pessoal de cada um, né? Aí, como eu digo, né? Como a palavra diz, a nós que estamos vendo tal pessoa fazer isso, nós só podemos amar e orar essa pessoa. Amar, continuar amando ela e orar para que o Espírito Santo convença o coração dela. Quando não controlamos nossas emoções, não conseguimos controlar mais nada em nossa vida. Exatamente. Paula, exatamente. Por isso que eu insisto em nós. Estamos aqui, somos católicos, cristãos, que buscamos uma vida espiritual. Nós precisamos cuidar do emocional. Nós precisamos cuidar do nosso ser humano. Nós precisamos cuidar da nossa mente, das nossas emoções, dos nossos desejos. E isso muitas das vezes a gente vai conseguir só com uma terapia, né? Com um psicólogo, enfim. Amém, igreja. Aleluias. É isto. Vamos então ao evangelho de hoje. Evangelho de São Marcos, capítulo 7. Igual a Graciete disse aqui, uma verdadeira catequese. Eu aconselho vocês a pegar o catecismo da Igreja Católica e estudarem principalmente os mandamentos. Lá no catecismo da Igreja Católica explica bem detalhado tudo isso que eu disse, resumidamente. Eu mastiguei aquilo que está dentro do catecismo, não é coisa da minha cabeça, não é invenção minha, tá? São 14 anos de vida com Deus, de Igreja Católica. Sim, Nil, exatamente. Quando nós conseguimos controlar as nossas emoções, estamos dominando a nós mesmos, exatamente. Porque nós nos conhecemos. A partir do momento que nós nos conhecemos, nós temos o domínio de si. Quando nós conseguimos controlar as nossas emoções, nós estamos
controlando emocionalmente. Todo dia tem a live da Lectio Divina, de segunda a sexta. De segunda a sexta tem a live da Lectio Divina aqui, 6h31 da manhã começa. Segunda a sexta, às vezes ao sábado, quando dá. Mas não é sempre. Mas de segunda a sexta, estamos aqui. Evangelho de São Marcos, capítulo 7, versículo de 24 a 30. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Em seguida, deixando aquele lugar, Jesus foi para a terra de Tiro e de Sidônia. E tendo entrado numa casa, não quis que ninguém o soubesse. Mas não pôde ficar oculto, pois uma mulher cuja filha possuía um espírito imundo, logo que soube que ele estava ali, entrou e caiu a seus pés. Essa mulher era pagã, de origem ciro-fenícia. Ora, ela suplicava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Disse-lhe Jesus: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não fica bem tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cães. Mas ela respondeu: é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas dos filhos. Jesus respondeu-lhe: por causa desta palavra, vai-te que saiu o demônio de tua filha. Voltou ela para casa e achou a menina deitada na cama. O demônio havia saído. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. A Cananeia é o título dessa leitura que acabamos de ler. A mulher que Jesus se encontra era pagã. Era de uma origem ciro-fenícia. Ou seja, ela não era considerada filha de Deus. Ela não era batizada. Ela não era filha de Deus. Ainda não falava-se cristãos, né? Mas ela não era ainda filha de Deus. Ela não era batizada. Só que era uma mulher que tinha muita fé. Eu não sei se você entendeu a parábola do jeito que Jesus contou aqui. Mas está em parábola, né? Não sei se você entendeu. Mas a mulher suplicava a Jesus. A mulher suplicava a Jesus que ele expulsasse o demônio da filha dela. Só que ela era pagã, eles eram pagãos, né? Eles não professavam a fé em Deus Todo-Poderoso, né? Eles eram pagãos, eles cultuavam deuses estrangeiros, estranhos, deuses imagináveis, que não existem, né? E aí Jesus diz à mulher: mas olha só, deixa primeiro que se fartem os filhos. Deixa primeiro que os filhos sejam abençoados, os batizados. Porque não fica bem tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cães. Olha que pesado. Não fica bem lançar os pães aos cães. É como se nessa parábola Jesus estivesse chamando essa raça pagã de cães. Olha que pesado. Mas essa mulher responde: é verdade, Jesus, mas também os cachorrinhos, os cães, debaixo da mesa comem das migalhas dos filhos. Uau! Mas também tem cães, tem pagãos que comem
as migalhas que caem da mesa dos filhos. Os filhos e filhas de Deus são convidados a sentar à mesa com o rei. Eu e você, filhos e filhas de Deus, somos chamados a sentar à mesa. Porque nós somos os batizados, os filhos, somos cristãos. Somos chamados a sentar à mesa. Os pagãos não são chamados a sentar à mesa, porque eles cultuam outros deuses. Mas essa mulher disse que até mesmo ela e alguns pagãos comem as migalhas que caem da mesa dos filhos e filhas de Deus. Olha que louco. Aquela mulher não estava sentada na mesa com Jesus. Aquela mulher não era convidada para sentar na mesa com Jesus. Aquela mulher não seguia Jesus, mas ela ouviu falar de Jesus. E ela teve fé em Jesus, mesmo sendo pagã. Jesus fica admirado com o que ela disse para ele. E fala para ela: olha, por causa desta palavra que você disse, pode ir, porque o demônio já saiu da sua filha. Eu já expulsei o demônio por causa da sua fé. Por causa da sua fé. Por causa da sua humildade. Pode ir. Pode ir. E essa mulher vai e de fato encontra a sua filha sem o demônio, sem o mal. E você acha que essa mulher se torna seguidora de Jesus ou não? Aqui acontece o quê? Uma conversão, uma mudança de vida, uma mudança de mentalidade. A mulher sai do pecado, a mulher sai da malícia, da maldade e se converte para Jesus. E se começa a seguir Jesus, começa a caminhar com Jesus e se torna o quê? Uma discípula. Se torna uma discípula. Deixa de ser pagã para se tornar uma discípula de Jesus. E é exatamente isso que eu e você precisamos fazer. Exatamente, Tamires. Deus quer expulsar os demônios da nossa vida. Qual é o demônio que está te perturbando? É o vício do sexo desregrado fora do casamento? É a masturbação? É a pornografia? É o orgulho? É a vaidade? O que tem te prejudicado? Jesus, Ele quer expulsar o demônio da sua vida através da sua fé, através da sua confiança nele. Se você amar Ele sobre todas as coisas, se você for fiel a Ele, Ele está te prometendo que vai expulsar todos esses demônios da sua vida. Trocamos a mesa por bobeira, né? Por um sexo 5 minutos, por uma noite de balada que a gente se arrepende depois. Não vale. Não vale. O momento passageiro não vale o inferno que a gente vive depois daquilo que a gente experimenta no mundo. Não vale a pena. Não vale a pena. Cristão. Tem uma outra palavra que eu lembrei enquanto eu li aqui, que Jesus disse que ele fica admirado com o tamanho da fé de um homem que é pagão e ele não vê essa fé naqueles que seguem ele. Tem uma outra palavra que Jesus fala, que as prostitutas entrarão no reino dos céus primeiros que aqueles que seguem ele. Nossa. Aí eu te pergunto, cristão, católico, o que você está fazendo da sua vida? O que você está fazendo do seu chamado? O
que você está fazendo da sua vocação de filho e filha de Deus, o que você tem feito da sua vida. Você já é batizado, você já é selado, o sangue de Jesus já foi derramado sobre você. Você já foi perdoado de todos os seus pecados. Você já foi purificado. Por que é que você continua nessa vida medíocre como a vida dos pagãos? Você é convidado a sentar à mesa e você está debaixo da mesa. Precisamos mudar de vida. Precisamos nos converter, porque o nosso lugar de filho é sentado na mesa do rei. Amém? Aleluia! Glória a Deus! A palavra de Deus é maravilhosa, gente, pelo amor de Deus. A Bíblia é maravilhosa, os ensinamentos aqui são maravilhosos. Agora é a hora da gente praticar. Não ficar só como espectador, mas protagonista da nossa vida. O responsável pela mudança da nossa vida é nós mesmos. É nós mesmos. Eu não posso mudar por você. Eu posso mudar e ser uma referência para você. Mas eu mudar a sua vida, eu não tenho esse poder. Deus não me deu esse poder. Deus não me deu essa missão de mudar a sua vida. Mas Deus me deu a missão de ser referência para você. Então, seja referência para o outro. Isso é viver os mandamentos. Seja referência para o outro. Seja exemplo para o outro. As pessoas que você alcança, eu não alcanço. As pessoas que eu alcanço, você não alcança. E assim é o reino de Deus. Uau. Aleluia. Amém, amado? Se você ainda não está no nosso grupo do Café com Jesus, na nossa comunidade com Jesus, clica no link da minha bio, @Vinão Colo de Deus, tem um link lá. Entra na minha comunidade lá, na nossa comunidade Café com Jesus. Lá você vai receber essa live gravada e o resumo dessa live. Aí hoje nós vamos mandar de ontem e a de hoje, porque ontem não mandei. Então entra lá no nosso grupo, na nossa comunidade, faça parte e tamo junto. Lembrando que amanhã vocês estarão com a Tamires aqui, nossa consagrada Tamires Queiroz, EC. Já segue ela aí, uma consagrada, uma mulher de Deus, estará aqui amanhã com vocês, que eu estarei em missão, tá bom? Que Deus abençoe, beijo no coração, tamo junto até que ele venha. Segunda também não estarei aqui, porque eu estarei também voltando da missão, então só na terça. Então, né, se a Tamires aceitar aí, ela estará aqui com vocês sexta e segunda, tá bom? Mas a gente se comunica lá no grupo, fechou? Beijo no coração, tamo junto até que ele venha, é nóis.